como que está sendo a resposta federal brasileira que teria que ser feita à Covid? Como que vou colocar em termos. Tem boletins e boletins seus, relatórios e relatórios, tem um artigo muito bom na Folha, eu vou colocar no Saiba Mais sobre o que está acontecendo aqui, e a sua colocação é que o que a gente vê hoje, as 300 mil mortes que a gente vê hoje, são parte de um plano estratégico sendo executado, e não um acidente, não incompetência, e por aí vai. Que plano é esse? Como que o Brasil está respondendo à pandemia? E por que essa resposta nos trouxe a 300 mil mortos hoje, provavelmente 400 em abril, e sabe-se lá quantos ainda esse ano? Átila, houve um momento no ano passado em que o governo federal fez uma escolha, tomou uma decisão. Esse momento a gente, de uma certa forma, a gente testemunhou, embora a história seja assim, a gente, ao viver a história, nem sempre a gente consegue ter plena consciência, o recuo necessário para ver o que está acontecendo. Tá? Hoje parece evidente, enquanto a gente estava vivendo não era tão evidente. Sim. Então nós temos testemunhos importantes e temos lives, inúmeros documentos, registros, inclusive oficiais. Quando a gente vê o início da resposta brasileira ali, que arranca bem com uma nova lei que trata das medidas de resposta à pandemia, que é a Lei 13.979, do dia 6 de fevereiro, o Ministério da Saúde se organizando, a gente pode concordar ou discordar de alguma medida, mas havia claramente uma decisão de conter a pandemia. E o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele não era percebido como um aliado do Sistema Único de Saúde, do SUS, que é o maior trunfo do Brasil na resposta à pandemia, reconhecido internacionalmente, referência internacional sobre cobertura universal de saúde, o subfinanciamento, que é o defeito maior que a gente percebe no Brasil, ele, claro, que atrapalha o desempenho do SUS, mas a gente tem algo que a ampla maioria dos demais países quer ter, né? O ministro Mandetta rapidamente se deu conta de que o Sistema Único de Saúde era uma vantagem comparativa importantíssima do Brasil, nas palavras dele, pela enorme capilaridade dos protocolos que poderiam ser adotados, pela qualidade dos profissionais de saúde, pela experiência em gestão federativa, e ele colocou o coletinho do SUS, toda a equipe dele colocou o coletinho do SUS, e ele no início, a primeira vez que ele falou algo nesse sentido, ele disse assim, ainda bem que nós temos o SUS. Uns dias depois ele disse, graças a Deus nós temos o SUS, né? E virou alguém que tinha perfeita consciência do nosso potencial, e ele disse isso mais de uma vez, de ser referência internacional na resposta à pandemia. Quer dizer, que a gente começa correspondendo ao que se espera da gente, porque o Brasil, nos rankings de segurança da saúde global, era colocado, por exemplo, o ranking da Johns Hopkins, que foi publicado em novembro de 2019, entre 195 países, o Brasil era o 24º melhor, o mais preparado. E em alguns quesitos, por exemplo, contenção da propagação da doença, nós éramos os 9º. Então, havia essa expectativa no mundo em relação ao Brasil, por quê? Programa Nacional de Imunização, Vigilância em Saúde, Atenção Primária à Saúde, todos os programas dos quais o Brasil é referência. Inclusive, respostas eficientes anteriores a emergências internacionais, como foi o caso da síndrome congênita do vírus Zika, da qual nós fomos epicentro em 2016. E nós controlamos, né? Então, a gente começa bem. E aí a gente nota, o ex-ministro Mandetta diz isso no livro dele, um livro importante, que se chama Um Paciente Chamado Brasil, é um testemunho histórico, né? Ele conta ali o momento em que a presidência da República passou a buscar assessoria fora do Ministério da Saúde e passou a construir uma estratégia de enfrentamento com o Ministério da Saúde. Que estratégia é essa? É a da famosa imunidade coletiva por contágio, que alguns chamam de imunidade de rebanho, que é uma expressão que não me agrada nem um pouco, mas que infelizmente se difundiu, né? A gente fala imunidade de rebanho por contágio. Então, a estratégia... Eu tomo como... tratar quem está submetido a isso como rebanho, pelo menos para mim. Sim, e agora, tu podes ter uma imunidade coletiva obtida pela imunização. De preferência. E aí, nesse sentido, é por isso que eu não gosto da expressão imunidade de rebanho, quando a gente
usa a verdadeira acepção da expressão, né? Mas a ideia era, e isso vai acontecer também no Reino Unido, vai acontecer na Holanda, quer dizer, alguns países vão começar assim e depois vão corrigir o rumo. Mas a estratégia, ela é claríssima. É a ilusão de que nós contaminaríamos um grande contingente populacional e superaríamos rápido essa crise sem grandes investimentos públicos. Como diria aquele famoso poema do Fernando Pessoa, sem desassossegos grandes. Claro, mesmo que a doença não alcançasse a escala que alcançou no Brasil, essa decisão implica um número elevado de óbitos, e a questão não é nem que o número seja elevado, é que esses óbitos são evitáveis. Então, é por isso que a Organização Mundial da Saúde considera que essa não é uma opção. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde já declarou mais de uma vez que jamais na história da saúde pública, no mundo inteiro, se utilizou imunidade de rebanho por contágio para conter uma pandemia de uma doença cujos efeitos nós ainda não dominamos. E o resultado dessa estratégia, que poderia, para quem não sabe nada de saúde pública, para quem não entende nada de medicina, para quem não sabe nada de quase nada, poderia parecer algo lógico. Não, deixa as pessoas se contaminarem porque elas vão desenvolver uma imunidade natural, né? E esse ciclo se acaba. Não é bom? O que ignora também a chance do ciclo recomeçar com variantes, que é o que a gente está passando agora, né? Exato. Inclusive, Átila, tu sabes disso melhor do que eu. Quando a gente expõe tantas pessoas, quando a gente expõe milhões de pessoas ao contágio, é absolutamente imprevisível o que vai acontecer. A OMS diz que isso é perigoso. Isso é eticamente inaceitável, porque eu decido que vão morrer pessoas que não precisariam morrer. E do ponto de vista científico, é perigosíssimo. Não é uma escolha, porque variantes, né? Sequelas, sofrimento, dor, custo para o sistema de saúde, porque são pessoas que precisarão de assistência, é um desatino, né? Aparentemente é um desatino, mas quando a gente vê qual foi a lógica que orientou essa decisão, existem explicações, a gente pode não concordar com elas, né? Mas a racionalidade, a suposta racionalidade dessa decisão era gastar pouco, e superar rapidamente, fazer com que as pessoas estivessem protegidas, e tu e outras pessoas valiosíssimas têm explicado que nós sequer sabemos por quanto tempo e com que extensão nós ficamos imunes quando nós somos infectados pela doença. Há relatos de reinfecção. Então, a estratégia de base era essa: disseminar o vírus para encurtar a crise, incentivar as pessoas ao contágio. Incentivar como? Exaltando a valentia das pessoas, ameaçando com o desemprego, ameaçando com a fome, tanto que o Brasil custou muito até viabilizar, de fato, um auxílio emergencial que possibilitasse as pessoas ficarem em casa, e depois ele foi suspenso, e agora ele é irrisório, né? Então, a ideia é incitar essa valentia, fazer com que as pessoas acreditassem que existe um tratamento, inclusive um tratamento precoce, para a doença, e contar com os governadores e prefeitos num ano eleitoral. Nós tínhamos eleições municipais no ano passado, para conter o transbordamento, né, para conter o Sistema Único de Saúde. Ainda com a vantagem de que os governadores e prefeitos teriam toda a responsabilidade caso não desse certo essa contenção, né? Tanto, Átila, que hoje nós temos, quando eu me apaixonei por esse tema das pandemias, a minha preocupação era o abuso de medidas restritivas. Tá? Tanto que no ano passado, quando nós começamos esse projeto, com esses boletins que tu citaste, que é o projeto Direitos na Pandemia, que é coordenado pelo professor Fernando Aide, professor titular da Faculdade de Saúde Pública, pela professora Rossana Reis, do Departamento de Ciência Política da USP, pelo professor Fred Quirrano, do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, e por mim, com uma equipe grande, multidisciplinar, maravilhosa. Quando nós começamos a observar isso, com o apoio da Conecta Direitos Humanos, não é um acaso, né, que essa entidade, que é uma das mais importantes do Brasil, tenha nos apoiado no primeiro ano do projeto, a nossa preocupação eram as violações de direitos humanos que poderiam resultar dessas restrições. Nós nunca imaginamos
a situação que nós estamos vivendo agora, né? O que acontece? No Brasil, essas medidas, elas visam essencialmente conter o colapso do sistema hospitalar. As medidas de suspensão de atividades não essenciais no Brasil, elas não são feitas para conter a doença. Elas são feitas para conter o transbordamento. Quer dizer, é algo inimaginável. Essa situação, quando nós começamos o projeto há um ano atrás, era inimaginável. A gente queria discutir até onde era necessário uma quarentena, como eram impostas as regras, e daqui a pouco nós fomos jogados num turbilhão de discutir algo complexo e muito maior. Então, a gente foi acompanhando, principalmente, a gente foi tomando muito sal de fruta, tomando muito chá de camomila e lendo o Diário Oficial todos os dias, e começamos a trabalhar com os diários oficiais estaduais também, e primeiro nos assustou isso que tu falaste, a fragmentação, cada um fazendo uma coisa, né? Como é que vai dar certo um negócio desse, né? E as pessoas circulando livremente, né? A gente começou a se dar conta disso, e quando chegou no final do ano, que a gente viu prevalecer uma narrativa de que o governo era incompetente, de que determinadas autoridades tinham perdido o juízo, eram loucas, ou que eram provocativas, ou que simplesmente estavam falando para o seu próprio eleitorado, a gente sopa, não é isso que a gente viu esse ano, estudando as normas, estudando a jurisprudência do Tribunal de Contas da União e estudando a jurisprudência do STF. Nós precisamos mostrar que existe um plano arquitetado em detalhes e que quem promove essa estratégia não é uma pessoa, é o conjunto do governo federal. E aí a gente identificou 3 eixos, né? A gente identificou a parte normativa, que é imponente, é impressionante, realmente impressionante, a estratégia de obstrução do trabalho dos governos estaduais e municipais e aquilo que nós chamamos de propaganda contra a saúde pública, que eu acho que é a conclusão mais importante, é o achado mais relevante da nossa pesquisa, no meu entendimento, até mais do que a intencionalidade, a propaganda contra a saúde pública, que é muito mais do que declarações infelizes, provocações, etc., é algo que vai custar caro para o Brasil a curto, médio e longo prazo.